Olhe para um mapa do Médio Oriente e verá o Irão, situado mesmo ao lado do Iraque, Kuwait, Arábia Saudita, o mesmo sol, a mesma poeira, a mesma vasta região que os livros didáticos agruparam durante gerações sob um único rótulo, Médio Oriente. E durante a maior parte do século XX, esse rótulo carregava uma suposição genética implícita de que as pessoas que viviam nesta região eram mais ou menos provenientes do mesmo reservatório genético ancestral. Vizinhos próximos, ascendência partilhada, variações mínimas no máximo. Essa suposição está errada e não por uma pequena margem. A divergência genética entre iranianos e seus vizinhos árabes não remonta a séculos, nem mesmo a alguns milhares de anos. Ela remonta a dezenas de milhares de anos a uma cisão tão antiga que, quando os primeiros agricultores plantaram sementes nesta região, as duas populações já estavam separadas há mais tempo do que toda a história da civilização. A questão não é apenas por que são diferentes, a questão é por que demoramos tanto tempo a percebê-lo. Para entender porque isso demorou tanto, é preciso compreender o que os cientistas acreditavam antes de o DNA se manifestar. Durante a maior parte do século XX, a genética populacional no Médio Oriente operava com um modelo simples, o crescente fértil, aquele arco de terra que se estende do Levante através da Mesopotâmia e até aos contrafortes do Irão, era entendido como o berço da agricultura. Uma origem, um evento, uma população que aprendeu a cultivar e depois se espalhou. A lógica era intuitiva. Estas regiões estão geograficamente conectadas. As culturas agrícolas sobrepõem-se, as cronologias arqueológicas coincidem. Por que alguém assumiria que dois grupos de pessoas completamente separados inventaram a agricultura independentemente na mesma vasta região, quase ao mesmo tempo? E assim, durante décadas, a posição padrão foi um modelo de origem única. A agricultura começou em algum lugar, no crescente fértil, provavelmente no Levante, e as pessoas que a inventaram levaram os seus genes para fora com os seus grãos, para a Anatólia, para a Europa, para o Irão. Uma migração, uma população fundadora, uma assinatura genética que se diluía gradualmente à medida que se movia. Havia evidências que apoiavam isso. Datas de radiocarbono de sítios levantinos como Jericó e Abu Huraira mostraram a domesticação precoce de trigo e cevada há cerca de 11.500 anos. Os contrafortes dos Zagros mostraram o manejo precoce de cabras há cerca de 10.200 anos, perto o suficiente no tempo para que um modelo de onda única parecesse plausível. O haplogrupo J do cromossoma Y, presente em ambas as regiões, parecia confirmar uma ascendência paterna partilhada. Tudo se encaixava desde que não se olhasse muito de perto. Mas foi aqui que as suposições começaram a funcionar como uma barreira. Quando os investigadores estudaram as populações modernas do Médio Oriente usando marcadores genéticos limitados, estavam a trabalhar com uma lente estreita. Um haplogrupo do cromossoma Y informa sobre uma linhagem, a linha paterna herdada ao longo de milhares de anos. O DNA mitocondrial rastreia uma linhagem materna. Estas são ferramentas poderosas, mas são como ler uma única frase de um livro de 1000 páginas e assumir que se conhece o enredo. O genoma mais amplo, centenas de milhares de posições variáveis em 23 pares de cromossomas, permaneceu por ler. E isso importa porque o Médio Oriente não era uma única história. Eram pelo menos duas a correr em paralelo, separadas por uma muralha de pedra. As montanhas Zagros estendem-se por aproximadamente 15 quilômetros ao longo da fronteira ocidental do Irão, com picos que excedem os 4.000 metros. A leste dos Zagros, o planalto iraniano abre-se para o Dasht e Kavir e o Dasht e Lut, duas das mais inóspitas desertos da Terra. Juntos, estes formam uma barreira geográfica que a maioria das pessoas subestima. Da costa levantina ao interior iraniano, não se atravessa terreno aberto. Atravessa-se uma fortaleza, e foi esta fortaleza que preservou uma separação muito mais antiga do que qualquer um esperava. A falha no antigo modelo surgiu, discretamente, num laboratório universitário por volta de 2016.
Farnaz Bruchaki e uma equipa de investigadores extraíram DNA antigo dos restos mortais de uma mulher neolítica enterrada em Ganj Darai. O sítio data de aproximadamente 10 mil anos antes do presente, um período em que as pessoas ali estavam entre os primeiros pastores de cabras na Terra. A equipa de Bruce Hackey sequenciou o seu genoma com uma cobertura de 1,39 vezes, o suficiente para construir um retrato da sua ascendência. Quando li esse estudo pela primeira vez, esperava que confirmasse o modelo de origem única. Aconteceu o oposto. A mulher de Ganj Dareh pertencia a uma população que não era ancestral dos primeiros agricultores europeus, nem ela contribuiu substancialmente para a ancestralidade dos europeus modernos. Ela não era um ramo da árvore genealógica levantina, ela provinha de uma árvore completamente diferente. No mesmo ano, Yosef Lazarides e colegas de Harvard publicaram um estudo marcante na Nature. Eles analisaram 44 genomas antigos de todo o Próximo Oriente, abrangendo aproximadamente 12.000 a 1.400 anos antes da Era Comum. Os dados revelaram algo que reformula a maneira como se deve pensar sobre toda esta região. Quando Lazarides plotou os genomas antigos numa análise de componentes principais, as populações neolíticas dos Zagros e as populações neolíticas do Levante não se agruparam. Elas estavam em quadrantes separados do mapa genético, duas distintas fontes ancestrais, cultivando na mesma vasta região, aproximadamente na mesma época, mas geneticamente tão diferentes umas das outras, quanto qualquer uma delas era dos caçadores-coletores europeus. Se você tem acompanhado este canal, sabe que o DNA antigo derrubou mais modelos de consenso na última década do que no século anterior combinado. Mas este caso é diferente, pois a data estimada de divergência entre estas duas populações é assombrosa. A equipa de Bruce Hickey calculou que a população neolítica dos Zagros e a população neolítica da Anatólia se separaram algures entre 46.000 e 77.000 anos atrás. Pense nisso por um momento. As pessoas que criavam cabras no Irão e as pessoas que cultivavam trigo no Levante estiveram geneticamente separadas por mais tempo do que todo o Paleolítico Superior. Não eram parentes que se afastaram, eram populações que seguiram caminhos diferentes desde antes do pico da última idade do gelo. Antes de entrarmos no que isto significa para os iranianos e árabes modernos, se este tipo de narrativa, baseada em evidências, é algo que você valoriza, subscreva para não perder o próximo. Porque a próxima camada disto torna-se ainda mais reveladora. Agora, imagine plotar isto em populações vivas. Você pega o DNA de iranianos modernos, particularmente zoroastristas iranianos, iranianos que representam os descendentes menos miscigenados da população pré-islâmica. E você executa a mesma análise de componentes principais. Os seus genomas puxam para o antigo aglomerado dos Zagros. Não vagamente, não aproximadamente, eles estão no mesmo quadrante que a mulher de Ganj Dareh de 10 mil anos. O elo é direto, sem séculos de ancestralidade ainda visíveis no genoma hoje. Em seguida, você plota as populações árabes modernas, particularmente as da Península Arábica. Os seus genomas puxam na direção oposta, em direção à 17ª linhagem neolítica, a mesma linhagem que espalhou a agricultura para o oeste, na Anatólia e, eventualmente, para a Europa. Dados do cromossomo Y tornam isto vívido a nível individual. No Iêmen e em partes da Arábia Saudita, o haplogrupo G11M2S7 atinge frequências de 40% a 70%. Esta linhagem está fortemente associada à ancestralidade paterna levantina e árabe, remontando a expansões que começaram no Levante há aproximadamente 11 mil anos. No Irão, o G1 cai drasticamente. Em vez disso, o Jorozem-7-2, uma linhagem concentrada no arco Zagros-Cáucaso, sobe para 20% a 30%. E as linhagens maternas contam a mesma história. Os haplogrupos mitocondriais, o 7 e HV, aparecem em frequências elevadas em todo o Irão. No entanto, permanecem raros nas populações árabes dois sistemas de herança completamente independentes, paterno e materno, ambos apontando para a mesma separação antiga. Agora, eis o que este padrão exclui. A deriva genética aleatória não produz esta assinatura. Se estas populações tivessem partilhado um ancestral comum recente e simplesmente divergido por isolamento, veríamos um gradiente, uma transição suave de um perfil genético para o outro.
Você não vê um gradiente, você vê uma fronteira. A análise de componentes principais, que comprime todo o genoma nos seus eixos mais informativos, separa consistentemente as populações iranianas e árabes nos dois primeiros componentes. Isso significa que a fonte mais significativa de variação genética na região é a divisão iraniano-árabe. Não a latitude, não a longitude, não as fronteiras modernas, mas a ancestralidade e o que ela implica. Implica que o crescente fértil nunca foi um único berço, foram dois. Duas populações desenvolvendo independentemente estratégias de produção alimentar, separadas por montanhas e deserto, carregando assinaturas genéticas que persistiriam através de cada império, cada conquista, cada migração pelos próximos 10 milénios. Creio que isto pode ser o mais subestimado. Isto é significativo na genética populacional do Médio Oriente. Não muda apenas a história do Irão e do mundo árabe, muda a história da própria agricultura. Houve duas invenções independentes da agricultura. Estas foram separadas por uma cordilheira por populações que tinham sido estranhas desde o Paleolítico. No entanto, a divisão dos agros é apenas metade da resposta. Algo mais chegou ao Planalto iraniano que os árabes nunca receberam. Por volta de 2000 a 15 anos antes da Era Comum, um novo sinal genético aparece no ADN antigo iraniano. Este sinal é de ancestralidade das estepes de populações da estepe pôntico-caspiana, carregando o haplogrupo R1A. Inclui também um perfil genético distinto. Este perfil está associado a grupos de língua indo-europeia primitiva que migraram para o sul. Eles migraram para o sul. Hoje, aproximadamente 16% dos homens iranianos carregam R. Nas populações árabes, este haplogrupo está quase totalmente ausente. Esta é a assinatura genética da migração indo-iraniana, o movimento que trouxe os ancestrais dos persas, medos e outros povos de língua iraniana para o Planalto. Assim, os iranianos modernos não são simplesmente agricultores dos agros que permaneceram no local, eles são um composto. Este composto inclui uma antiga base neolítica dos zagros, sobreposta por ancestralidade de pastores das estepes da Idade do Bronze. Há também uma contribuição menor do Levante e do Cáucaso. Os árabes modernos, em contraste, carregam essa base neolítica levantina. Esta base é sobreposta por graus variados de ancestralidade africana, particularmente no sul da Península Arábica. Mais tarde, foi adicionada também uma mistura levantina e mesopotâmica. Sinceramente, esta é a parte que acho mais difícil de compreender. Estas populações viveram em regiões vizinhas durante 10 mil anos. Impérios ascenderam e caíram em ambos os territórios. Os Aquemênidas, os Abássidas, os Mongóis, as conquistas islâmicas do sétimo século trouxeram a língua e a religião árabe profundamente para o Irão, E, no entanto, os dados genéticos de um estudo de 2024, analisando 50 amostras antigas em 9 locais iranianos, mostram 3.000 anos de continuidade genética no Planalto iraniano do norte, desde a Idade do Cobre até ao Império Sassânida. A conquista mudou a língua, mudou a religião, mudou a arquitetura e a literatura, mas mal alterou o genoma. Ainda há um debate genuíno e seria desonesto fingir o contrário. Alguns investigadores argumentam que a contribuição das estepes para o Irão é significativamente maior do que os modelos atuais sugerem, porque a amostragem de ADN antigo do leste do Irão permanece frustrantemente escassa. Temos boa cobertura dos sopés dos zagros e de alguns locais do Planalto Central, mas vastas extensões do Coração, Sistão e Baluchistão estão essencialmente não amostradas. Qualquer imagem que estejamos a construir é construída a partir das margens, não do centro. Outros questionam se a data de divergência Zagros Levante de 46 mil a 77 mil anos poderá estar inflacionada por pressupostos do modelo. A modelagem de mistura é sensível a populações de referência e ainda nos faltam genomas antigos do período crítico entre 30 mil e 15 mil anos atrás nesta região. A verdadeira divergência poderia ser um pouco mais recente. Mas mesmo as estimativas mais conservadoras a colocam profundamente no Paleolítico, muito antes de ser na agricultura ser como um conceito que alguém tivesse. E depois há aqui variável imprevisível. O Golfo Pérsico-Árabe, exposto durante a última idade do gelo, quando os níveis do mar estavam mais de 100 metros abaixo dos de hoje, era terra seca, uma vasta planície de baixa altitude que poderia ter servido como um corredor de migração entre a Península Arábica e o Irão.
Se as populações se moveram através desse corredor antes de ele ser inundado, o modelo simples de barreira montanhosa torna-se mais complicado. Algum fluxo genético quase certamente ocorreu. A questão é quanto e se foi o suficiente para esbater a fronteira. Com base nas evidências atuais, não foi. Voltei e reli o artigo de Brouchak 3 vezes, pois um detalhe continuava a incomodar-me. A mulher neolítica de Zagros, de Ganj Dareh, mostra a sua afinidade genética moderna mais próxima, não com os seus vizinhos geográficos no Iraque ou nos estados do Golfo, mas sim com zoroastristas iranianos, paquistaneses e afegãos. As pessoas a quem ela mais se assemelha hoje não são as que vivem mais perto do seu local de sepultamento. São aqueles que herdaram assim a sua linha ancestral específica, independentemente de onde as fronteiras modernas se estabeleceram. Muitos de vocês nos comentários têm perguntado sobre a continuidade genética no Médio Oriente, se as populações antigas ainda se refletem nas modernas. Este é um dos casos mais claros no mundo em que a resposta é sim, e a razão é a geografia. A muralha de Zagros, o fosso do deserto. Estas não são metáforas, são os mecanismos físicos que preservaram uma divisão mais antiga que a agricultura, mais antiga que a cerâmica, mais antiga que qualquer monumento que hoje se erga na Terra. Assim, é aqui que terminamos. Algures, nas colinas de Zagros, há 10 mil anos, uma mulher pastoreava cabras. Ela moía grãos e viveu a sua vida sem nunca saber que as pessoas que cultivavam trigo a 300 quilômetros a oeste eram tão geneticamente distantes dela quanto ela dos caçadores-coletores da Europa da Idade do Gelo. O seu ADN sobreviveu no solo por 100 séculos e quando finalmente falou, disse algo que os livros didáticos tinham omitido. Que o Médio Oriente nunca foi uma só família, mas sim duas, vivendo lado a lado, construindo civilizações em paralelo, ligadas pelo comércio, pelo império, pela religião, mas nunca, nem uma única vez, em 70 mil anos, totalmente fundidas. Se este capítulo oculto da ancestralidade humana o fascinou, subscreva e junte-se a nós para o próximo, porque quanto mais fundo escavamos no ADN antigo, mais fronteiras se dissolvem e mais as reais surgem. Aqui está a minha pergunta para si. Se as montanhas Zagros preservaram esta fronteira genética por 70 mil anos, que outras fronteiras genéticas ainda estão escondidas atrás de cadeias montanhosas que ainda não exploramos? Deixe-me saber o que pensa nos comentários.